Descobri que meu próprio filho estava noivo há 3 meses quando vi as fotos no Instagram da cunhada dele. Uma festa linda com mais de 200 pessoas no Clube Paineiras, aqui em São Paulo, com buffet completo, orquestra e tudo mais. Enquanto isso, eu tinha passado o último final de semana sozinha no meu apartamento em Moema, acreditando na mentira que ele me contou. É só uma reunião pequena da família da Bruna. Mãe, nada demais. O pior não foi nem descobrir pela internet. O pior foi perceber que todo mundo sabia, menos eu. Minha irmã Célia ligou no dia seguinte constrangida, perguntando se eu estava bem. Vai às fotos, Regina. Que festa linda, né? A voz dela estava esquisita, como se estivesse pisando em ovos. Foi aí que caiu a ficha de verdade. Não era só o Marcelo que tinha me excluído. Era a família inteira da noiva. Os amigos, os colegas de trabalho dele. Até o porteiro do prédio onde ele mora devia saber mais sobre a vida do meu filho do que eu. Fiquei com aquele nó na garganta o dia inteiro, daqueles que não desce nem com água. Liguei para ele umas 5 vezes, mas só dava caixa postal. Mandei mensagem no WhatsApp, vi que ele visualizou, mas não respondeu. Aqueles 2 risquinhos azuis me queimando os olhos como se fossem ferro quente. À noite, quando finalmente atendeu, a voz dele estava diferente, meio distante. Oi, mãe. Como se eu fosse uma estranha qualquer. Gente, se vocês estão gostando da minha história, deixem o like aí, se inscrevam no canal e comentem de qual cidade vocês estão ouvindo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas experiências com vocês. E pode ter certeza que essa história ainda tem muito mais para contar. Marcelo, preciso conversar com você. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Sobre a festa. Silêncio do outro lado. Daqueles silêncios pesados que a gente sente até pelo telefone. Que festa, mãe? Ele perguntou. Mas o tom já entregava que sabia exatamente do que eu estava falando. A festa de noivado que você fez sem me contar. Que você disse que era só uma reuniãozinha. Mais silêncio. Eu consegui ouvir a televisão ao fundo. Algum programa de auditório com plateia gritando. Vida normal. Como se nada tivesse acontecido. Olha, mãe, é complicado. Essa foi a resposta dele. Complicado. 32 anos de vida. Eu criei esse menino sozinha desde os 8 anos, quando o pai dele resolveu que tinha outras prioridades na vida. Trabalhei de segunda a segunda para dar tudo o que ele precisava. Me desdobrei em 1000 para pagar escola particular, curso de inglês, faculdade. E agora a própria festa de noivado do meu filho é complicado para eu participar. Complicado como, Marcelo? Insisti, sentindo o peito apertar. Complicado como uma mãe ir na festa de noivado do próprio filho? Ele demorou para responder. E quando falou, as palavras saíram devagar, como se ele estivesse escolhendo cada uma com cuidado. A Bruna achou melhor assim. Você sabe como são essas coisas de família. Não, eu não sabia. Não sabia porque ninguém nunca me explicou qual era o meu crime. Que regra eu tinha quebrado para merecer ser excluída da vida do meu próprio sangue? A Bruna. Sempre volta nela. Desde que eles começaram a namorar, há 2 anos, eu sinto que existe uma barreira invisível entre mim e meu filho. No começo pensei que fosse coisa da minha cabeça. Aquela neurose de sogra que acha que ninguém é bom o suficiente para o filho. Mas não era isso. Era algo mais sutil, mais calculado. A Bruna sempre foi educada comigo, nunca me destratou abertamente. Pelo contrário, sempre muito simpática. Dessas simpatias geladas que deixam a gente sem saber onde pisar. Oi, dona Regina. Como a senhora está? Sempre dona Regina, nunca Regina. Sempre com aquele sorrisinho que não chegava nos olhos. E o Marcelo, coitado, no meio daquela tensão que eu sentia, mas não conseguia explicar direito. Tentei conversar com ele algumas vezes, mas ele sempre desconversava. Imagina, mãe, a Bruna te adora. Mentira. Eu sabia que era mentira, mas como provar um sentimento? Como explicar que a frieza de uma pessoa pode ser sentida até nos abraços? O apartamento dela era um desses modernos da Vila Olímpia. Todo branco e cinza, sem uma foto, sem uma lembrança, sem nada que contasse uma história. Quando eu ia lá, me sentia como se estivesse visitando uma vitrine de loja. Tudo perfeito, tudo no lugar, mas sem alma. Ela servia café em xícaras de porcelana
que pareciam caras demais para beber qualquer coisa, e ficava ali, de pé, como se estivesse esperando eu terminar logo para ir embora. E agora, descobrindo sobre a festa, tudo começou a fazer sentido. Não era paranoia minha. Não era coisa da minha cabeça. Era real e tinha um nome. Exclusão. A Bruna não me queria por perto. E meu filho tinha escolhido o lado dela. Simples assim. 32 anos de história nossa jogados no lixo por causa de uma menina que ele conhecia há 2 anos. Desliguei o telefone com a sensação de que tinha perdido meu filho para sempre. Não fisicamente, claro. Ele ainda ia ligar nos meus aniversários. Ainda ia aparecer no Natal com um presentinho comprado de última hora. Mas o filho que eu conhecia, aquele que me contava os problemas, que pedia conselho, que me incluía na vida dele, esse tinha morrido na festa que eu não fui convidada. Sentei na poltrona da sala, aquela mesma poltrona onde eu costumava amamentar ele quando era bebê. E chorei. Chorei de raiva, de tristeza, de decepção. Chorei pela sensação de ter falhado em alguma coisa que eu nem sabia direito o que era. O apartamento estava silencioso. Só se ouvia o barulho do trânsito lá embaixo na Avenida Ibirapuera e o zunido da geladeira na cozinha. Sons de solidão. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados e uma dor de cabeça terrível. Tinha passado a madrugada inteira revirando na cama, pensando em tudo que podia ter feito de errado. Será que falei alguma coisa que ofendeu a Bruna? Será que fui intrometida demais? Será que o problema era eu mesmo? Fiz um café bem forte e sentei na mesa da cozinha com o celular na mão. Queria ver as fotos de novo, torturar meu coração um pouco mais. E foi aí que comecei a reparar nos detalhes que tinha passado batido na primeira vez. O Marcelo estava lindo de terno azul marinho que eu nunca tinha visto. A Bruna de vestido off-white. Nem branco ela usou. Como se já estivesse se preparando para o casamento de verdade. Mas o que mais me chamou a atenção foram as pessoas. Reconheci muita gente naquelas fotos. A tia Solange, irmã do meu ex-marido, estava lá, sorrindo do lado da mesa do bolo. Ora, se até a tia Solange foi convidada. Uma mulher que mal fala comigo desde o divórcio. Que sempre achou que eu não era boa o suficiente para o irmão dela. Ela estava lá, e eu não. O Dr. Fernando, pediatra do Marcelo quando ele era pequeno, também estava na festa. Como assim? Um médico que a gente não via há mais de 15 anos teve convite. E a mãe do noivo não? Ampliei uma das fotos e quase deixei o celular cair. Lá no fundo, meio escondida atrás de um arranjo de flores, estava a dona Neuza, minha vizinha de porta. Aquela que sempre elogia meu bolo de cenoura e pergunta a receita. Ela estava lá, com um vestido azul que eu nunca tinha visto, conversando animadamente com pessoas que eu não fazia ideia de onde conhecia. Foi como tomar um tapa na cara. Não era só uma questão de lista restrita. Não era uma festa pequena como o Marcelo tinha dado a entender. Era uma festa grande, cheia de gente. Até conhecidos distantes estavam lá. Todos, menos eu. A única pessoa que realmente não podia faltar numa festa de noivado. A mãe do noivo era a única que não sabia que festa existia. Liguei para a Célia. Precisava conversar com alguém antes de enlouquecer de vez. Célia, você sabia da festa do Marcelo? Perguntei assim que ela atendeu. Ah, Regina. Ela suspirou. Sabia sim. Recebi convite há 1 mês. 1 mês. Há 1 mês eu estava ajudando o Cat Marcelo a escolher um presente para o aniversário da Bruna. E ele já sabia que ia ter festa de noivado e que eu não estaria lá. Por que você não me contou? Minha voz saiu mais alterada do que eu queria. Achei que você soubesse, Regina. Pensei que tinha escolhido não ir. Sabe como é, às vezes as pessoas preferem não participar dessas coisas. Prefere não participar? Que mãe prefere não participar da festa de noivado do próprio filho? Célia, eu não sabia de nada. O Marcelo me disse que era só uma reuniãozinha. Silêncio do outro lado. Daqueles silêncios que falam mais que 1000 palavras. Ah, Regina, que situação chata. Chata era pouco. Era humilhante. Era devastador. Você conversou com ele ontem? Ela perguntou com aquele tom de quem já sabia da resposta. Conversei. Ele disse que foi complicado me convidar. Olha, irmã, eu não quero me meter, mas... Quando a Célia começava uma frase assim, era porque ia falar exatamente o que eu não queria ouvir. Mas o quê?
A Bruna comentou comigo na festa que vocês tiveram alguns problemas. Problemas? Que problemas? Que tipo de problemas, Célia? Não sei direito, Regina. Ela só disse que você não aprovava o relacionamento deles. Não aprovava? Eu que recebi a menina na minha casa desde o primeiro dia? Eu que fiz questão de incluir ela em todos os almoços de domingo? Eu que comprei presente para ela em todos os aniversários e datas especiais? Como isso virou não aprovar o relacionamento? Célia, isso não faz sentido nenhum. Eu sempre tratei a Bruna super bem. Eu sei, Regina. Todo mundo sabe. Por isso que achei estranho quando ela falou isso. A minha irmã estava claramente desconfortável com a situação. Olha, se você quer minha opinião, acho que tem alguma coisa errada nessa história toda. Depois que desliguei, fiquei pensando em todas as vezes que estive com a Bruna, tentando lembrar de algum momento em que eu podia ter sido mal interpretada. Talvez quando perguntei se ela tinha certeza de que queria morar tão longe da família, quando eles se mudaram para o apartamento na Vila Olímpia. Ou quando comentei que o Marcelo estava mais magro e perguntei se ele estava se alimentando direito. Ou quando sugeri que eles poderiam economizar um pouco mais antes de pensar em casamento. Coisas de mãe, ora. Preocupações normais. Qualquer mãe faria as mesmas perguntas, teria as mesmas preocupações. Mas aparentemente na cabeça dela isso virou não aprovar o relacionamento. Como se cada palavra minha tivesse sido analisada, dissecada, transformada em algo que nunca foi. Resolvi sair de casa. Não conseguia mais ficar ali, remoendo aquela situação. Fui até a padaria do seu Antônio na esquina. Aquela padaria que frequento há mais de 15 anos, onde todo mundo me conhece. Dona Regina, quanto tempo? O seu Antônio gritou do balcão. Soube que seu filho ficou noivo. Que alegria! Até o padaria sabia. Soube como, seu Antônio? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ah, a dona Neuza comentou ontem. Disse que foi numa festa linda no Paineiras. Que orgulho, dona Regina! Orgulho. Todo mundo falando do meu orgulho. E eu aqui, descobrindo tudo pelos outros. Comprei um pão francês e voltei para casa. No elevador, encontrei com a dona Neuza. A mesma que estava na festa. Ela me cumprimentou normalmente, como se nada tivesse acontecido. Oi, Regina. Que dia quente, né? Quente era a vergonha que eu estava sentindo. Dona Neuza, vi que a senhora foi na festa do Marcelo. Falei direto, sem rodeios. Ela ficou vermelha na hora. Ah, foi... Começou a gaguejar. Que festa linda, né? O Marcelo estava radiante. Radiante sem a mãe do lado. A senhora sabe por que eu não fui convidada? Perguntei, olhando direto nos olhos dela. Ai, Regina, eu... Não sei. Achei que você tivesse viajado ou algo assim. Mentira. Todo mundo mentindo pra mim. Todo mundo sabendo da verdade que só eu não sabia. Entrei no apartamento com vontade de gritar. De quebrar alguma coisa. De fazer qualquer coisa que aliviasse aquela pressão no peito que estava me sufocando. Sentei no sofá e peguei o álbum de fotos do Marcelo quando era pequeno. Aquele menino loiro de olhos verdes que corria pela casa gritando "Mamãe, mamãe, para tudo", que tinha medo de dormir sozinho até os 10 anos. Que me trazia desenhos da escola com "Para a melhor mãe do mundo", escrito com letra torta. Onde estava aquele menino agora? Passei os próximos 3 dias sem falar com ninguém. Não atendia telefone, não respondia mensagem, não saía nem para comprar pão. Ficava ali, no meu apartamento, tentando entender onde foi que eu errei tanto para merecer aquilo. Porque tinha que ser culpa minha, não é? Mãe sempre leva a culpa quando os filhos se afastam. Na quarta-feira à tarde, tocaram a campainha. Olhei pelo olho mágico e quase não acreditei. Era o Marcelo. Sozinho. Meu coração disparou na mesma hora. Aquela mistura de alegria e nervosismo que só filho consegue causar na gente. Abri a porta e ele estava diferente, meio abatido, com aquela cara de quem não dormiu direito. Oi, mãe. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Posso entrar? Claro que podia entrar. Era meu filho. Mas alguma coisa no jeito dele me deixou alerta. Claro, meu amor. Quer um café? Quero sim. Fomos para a cozinha em silêncio. Aquele silêncio pesado, carregado de coisas não ditas.
Ele se sentou na mesma cadeira onde costumava fazer lição quando era pequeno. E eu preparei o café do jeito que ele gosta. Bem forte, com 2 colheres de açúcar. Algumas coisas a gente nunca esquece, mesmo quando está magoada. Mãe, a gente precisa conversar. Ele começou mexendo o café sem parar, nervoso. Sobre a festa. Eu não disse nada, só olhei para ele, esperando. Às vezes o silêncio da gente faz o outro falar mais do que qualquer pergunta. Eu sei que você ficou chateada. Chateada era pouco, mas deixei ele continuar. A Bruna, ela acha que você não gosta dela. Lá vinha aquela história de novo. Marcelo, desde quando eu não gostar de alguém, é motivo para não ser convidada para a festa de noivado do meu próprio filho? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. E, além do mais, eu nunca disse que não gosto dela. Mas, mãe, você sempre faz umas perguntas. Ele parou, como se estivesse procurando as palavras certas. Que perguntas, Marcelo? Ah, você pergunta se ela está cuidando bem de mim. Se a gente não está gastando muito dinheiro, essas coisas. Essas coisas. Preocupação de mãe virou essas coisas. Filho, isso se chama se preocupar. É o que mães fazem. Tomei um gole do café e senti o amargor descendo pela garganta. Você realmente acha que eu perguntar se você está se alimentando bem é motivo para me excluir da sua vida? Ele baixou os olhos como fazia quando era pequeno e sabia que tinha feito alguma bobagem. Não é só isso, mãe. O coração apertou. O que mais, então? A Bruna disse que você falou que ela não era da nossa classe social. Quase cuspi o café. Eu falei o quê? Que ela não era da nossa classe social. Que vinha de família simples demais. Gente, eu juro por tudo que é sagrado que nunca, nunca na minha vida falei uma coisa dessas. Eu que venho de família humilde, que a minha mãe lavava roupa pra fora pra sustentar a casa. Eu ia falar de classe social? Eu que trabalhei a vida inteira como funcionária pública pra dar uma vida melhor para o meu filho. Marcelo, olha pra mim. Ele levantou os olhos verdes como os meus. Eu nunca, você me ouve bem, nunca falei uma coisa dessas. Nem pensei. De onde ela tirou isso? Ela disse que você comentou sobre a família dela não ter tradição, essas coisas. Tradição? A única vez que comentei sobre família foi quando perguntei por que os pais dela não vinham nas reuniões familiares. E não foi por maldade, foi porque achava estranho eles morarem aqui em São Paulo e nunca aparecerem. Qualquer pessoa normal faria a mesma pergunta. Filho, você me conhece há 32 anos. Você realmente acredita que eu falaria uma coisa dessas? Ele ficou quieto, mexendo o café que já nem quente estava mais. Então me explica uma coisa. Quando foi que eu falei isso? Onde? Na frente de quem? Mais silêncio. Eu não lembro exatamente, mãe. A Bruna que me contou. Claro, a Bruna que contou. A Bruna que estava criando uma versão da realidade que me transformava na vilã da história. E você acreditou sem nem me perguntar? A voz saiu mais magoada do que eu queria. É que ela ficou muito chateada quando contou. Estava até chorando. Chorando. A menina que eu nunca vi demonstrar uma emoção real na minha frente, que sempre foi fria como um peixe, estava chorando contando mentiras sobre mim para o meu próprio filho. Marcelo, senta aqui do meu lado. Ele mudou de cadeira, ficou mais perto. Peguei na mão dele. Aquelas mãos que eu segurei para atravessar a rua quando ele era pequeno. Você realmente acredita que eu seria capaz de magoar alguém que você ama? Senti os olhos dele úmidos. Não, mãe. Então me explica por que você escolheu acreditar nela e não em mim. Essa foi a pergunta que ficou no ar. Ele não soube responder. Ficamos ali na cozinha, em silêncio. Só o barulho do relógio da parede marcando o tempo que estava passando e não ia voltar. A festa foi linda, mãe. Ele falou de repente. Queria que você tivesse estado lá. Eu também queria, filho. Mais do que você imagina. A Bruna estava nervosa, achando que você ia aparecer e fazer algum escândalo. Fazer escândalo? Que tipo de escândalo, Marcelo? Não sei. Gritar, fazer cena. Gritar? Fazer cena?
Em 32 anos de vida, quantas vezes eu fiz escândalo? Quantas vezes eu gritei com ele na frente de outras pessoas? Nunca. Nem quando ele chegou em casa bêbado aos 17 anos. Nem quando reprovou em matemática na escola. Nem quando bateu o carro na primeira semana que tirou a carteira. Nunca. Filho, você me vê como uma pessoa que faria escândalo numa festa? Ele balançou a cabeça. Não, mãe. Você sempre foi tranquila. Então, de onde veio essa ideia? Silêncio de novo. Sempre o silêncio quando chegava na Bruna. Ela tem muito medo de sogra, mãe. A mãe do ex-namorado dela era muito difícil. Ah, então era isso. Eu estava pagando pelos pecados da sogra anterior. Era a culpada por crimes que nunca cometi. Por maldades que nunca fiz. E você não achou importante me defender? Eu tentei, mãe. Mas ela fica muito angustiada quando fala de você. Angustiada. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Uma pessoa fica angustiada com outra quando tem medo de alguma coisa. E o que a Bruna tinha medo de mim? Que eu descobrisse quem ela realmente era. Que eu visse através daquela máscara de simpatia gelada. Marcelo, posso te fazer uma pergunta? Pode, mãe. Você é feliz? Ele demorou para responder. Demorou demais. Sou, sim. Mas o tom não convenceu nem ele mesmo. Tem certeza? Mãe, não começa. Não estou começando nada, filho. Estou só perguntando se você está feliz. É uma pergunta simples. Ele levantou da cadeira, foi até a pia, lavou a xícara. Sempre fez isso quando queria fugir de conversa difícil. Estou feliz, sim. A Bruna é uma menina maravilhosa. Menina maravilhosa que tinha conseguido separar um filho da mãe em menos de 2 anos. Menina maravilhosa que inventava histórias para justificar a própria frieza. Menina maravilhosa que estava transformando meu filho numa pessoa que eu não reconhecia mais. Filho, se você está feliz, então eu estou feliz também. Menti. Não estava nada feliz. Mas às vezes a gente mente para proteger quem a gente ama. Só queria que as coisas fossem diferentes entre a gente. Ele voltou para a mesa. Se sentou de novo. Mãe, as coisas não precisam mudar. A gente pode continuar se vendo normalmente. Normalmente. Como se fosse normal um filho esconder o próprio noivado da mãe. Como se fosse normal descobrir pelos outros que meu menino ia casar. Marcelo, quando vocês vão se casar? Ainda não decidimos. Provavelmente no final do ano que vem. Mais de um ano pela frente. E eu nem sabia se ia ser convidada para essa também. E eu vou saber dessa vez ou vou descobrir pelo Instagram de novo? A ironia saiu sem eu querer, mas foi bom. Ele pelo menos teve a decência de ficar sem graça. Claro que você vai saber, mãe. É diferente. É diferente como? O casamento é uma coisa mais séria. Mais séria que o noivado? Então o noivado não era sério o suficiente para me incluir? Ele ficou mais 1 hora ali comigo, conversando sobre trabalho, sobre o apartamento novo que eles estavam procurando, sobre planos para as férias. Conversa morna, sem profundidade. Como se fôssemos conhecidos educados em vez de mãe e filho. Quando ele foi embora, me deu um beijinho no rosto. Daqueles beijos protocolares, sem carinho. Mãe, a gente se fala semana que vem. Semana que vem. Antes ele ligava todo dia. Todo santo dia. Nem que fosse para perguntar se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Agora era semana que vem. E olha que eu já estava sendo privilegiada. Porque provavelmente ele só estava falando isso para me consolar. Fechei a porta e encostei nela, sentindo o peso de tudo que tinha acontecido. Meu filho tinha vindo aqui não para se reconciliar comigo, mas para tentar me convencer de que eu estava exagerando. Para me fazer aceitar que meu lugar agora era este. A mãe que fica de fora, que recebe migalhas de atenção quando sobra tempo. Naquela noite, liguei para minha amiga Valdirene, que mora em Campinas. A Val me conhece desde os 20 anos, desde antes do Marcelo nascer. Se alguém podia me dar um conselho sincero, era ela. Val, preciso desabafar com alguém. Fala, Regina. O que foi? Contei tudo. A festa, a exclusão, a conversa com o Marcelo, as mentiras que a Bruna estava espalhando sobre mim. A Val me ouviu em silêncio, só fazendo uns de vez em quando para mostrar que estava prestando atenção. Quando terminei,
Ela suspirou fundo. Regina, vou te falar uma coisa que você não vai gostar de ouvir. Meu estômago se contraiu. Fala, Val. Essa menina está fazendo com você o que muitas fazem com a sogra. Está marcando território. Como assim? Ela quer o Marcelo só para ela. E enquanto você estiver presente na vida dele, ela vai se sentir ameaçada. Ameaçada por mim? Uma mulher de 62 anos, viúva há 4 anos, que mora sozinha e trabalha como bibliotecária aposentada? Que ameaça eu representava? Val, isso não faz sentido. Faz sim, Regina. Você não vê porque é boa pessoa. Mas tem mulher que não suporta dividir o homem com ninguém, nem com a própria mãe dele. Mas ela sabia desde o começo que eu e o Marcelo éramos próximos. Exatamente por isso. Ela sabia que ia ter que me eliminar você da jogada para ter ele completamente. Eliminar. A palavra soou forte demais. Mas quando pensei bem, era exatamente isso que estava acontecendo. Uma eliminação lenta, gradual, disfarçada de mal-entendidos e complicações. O pior, Regina, é que o Marcelo está deixando. A Val continuou. Ele está escolhendo o lado dela porque é mais fácil. Porque confrontar a namorada é mais difícil do que magoar a mãe. Por que mais difícil? Porque ele sabe que você vai perdoar. Mãe sempre perdoa. Namorada pode ir embora. Doeu ouvir aquilo, mas fez sentido. Meu filho estava contando com o meu amor incondicional para me magoar sem consequências. Sabia que por mais que eu sofresse, eu ia estar ali quando ele precisasse. Era uma aposta segura apostar no amor de mãe. E o que você acha que eu devo fazer, Val? Olha, se fosse comigo, eu dava uma sumida. Como assim? Para de ligar, para de procurar, para de estar sempre disponível. Deixa ele sentir sua falta. Mas, Val, ele é meu filho. Exato. E como filho, ele precisa aprender a valorizar a mãe. Desliguei o telefone com aquela conversa ecoando na cabeça. Dar uma sumida. Parar de ser a mãe sempre disponível, sempre compreensiva, sempre pronta a perdoar. Será que eu conseguiria fazer isso? Será que estava na hora de mostrar para o Marcelo que mãe também tem limites? No sábado seguinte ele ligou, como sempre fazia anos. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo, filho. E você? Tudo certo. Que vai fazer hoje? Normalmente eu diria que não tinha planos, que estava livre, que podia almoçar com ele se quisesse. Mas dessa vez foi diferente. Vou sair com a Célia. A gente vai no shopping, depois vai no cinema. Mentira. Não tinha combinado nada com a Célia. Mas precisava começar a ter uma vida que não girasse em torno da disponibilidade para o meu filho. Ah, que legal! E amanhã? Amanhã vou na missa com a dona Neuza. Depois a gente vai almoçar num restaurante novo que ela descobriu. Outra mentira. Mas senti que precisava mostrar que eu tinha outras pessoas na minha vida. Outras prioridades. Nossa, mãe, você está bem social, hein? Havia uma pontinha de surpresa na voz dele. Talvez até de ciúme. Estou sim, filho. Descobri que a vida não para porque você ficou noivo. Silêncio do outro lado. Mãe, você está chateada comigo? Não estou chateada, Marcelo. Estou apenas tocando a minha vida. Ah, tá bom então. A gente se fala na semana. Pode ser, se eu estiver livre. Quando desliguei, senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente tinha mostrado que eu não era um cachorrinho esperando osso. Tristeza porque tinha chegado a esse ponto com o meu próprio filho. Mas alguma coisa tinha mudado naquela conversa. Pela primeira vez desde que toda essa história começou, eu senti que tinha um pouquinho de controle de volta. E sabe o que aconteceu? Na segunda-feira ele ligou de novo. E na terça? E na quarta? Como se tivesse sentido que alguma coisa estava diferente e quisesse entender o quê. Mãe, você está estranha comigo. Ele disse na quinta-feira. Estranha como, filho? Não sei. Diferente. Meio distante. Distante era pouco perto do que eu estava sentindo, mas pelo menos ele tinha notado. Não estou distante, Marcelo. Estou apenas respeitando o seu espaço. Que espaço? O espaço que você criou quando decidiu que eu era complicada demais para participar da sua vida. Pronto, tinha falado.
Tinha colocado o dedo na ferida. Mãe, não é assim. Não é como, filho. Me explica como é, então. E foi aí que a ficha começou a cair para ele. Que ele começou a perceber que as coisas tinham consequências. Que magoar a mãe não era um crime sem punição. 2 semanas depois da nossa última conversa, o Marcelo apareceu aqui em casa sem avisar. Era domingo, umas 3 horas da tarde. Eu estava assistindo o Faustão e comendo pipoca. Coisa que não fazia há anos. Mas tinha descoberto que comer pipoca sozinha enquanto assiste televisão tem um gosto de liberdade que eu tinha esquecido que existia. Quando abri a porta, levei um susto. Ele estava com uma cara péssima, olho roxo, arranhão no rosto e a roupa toda amassada. Meu Deus, Marcelo! O que aconteceu com você? Puxei ele para dentro, desesperada. Mãe sempre vai ser mãe. Não importa o quanto esteja magoada. Briguei com uns caras no bar ontem à noite. A voz dele saiu rouca, cansada. Que briga, filho? Por quê? Sentei ele no sofá. Fui buscar gelo na cozinha. Ah, mãe, foram falar mal da Bruna. Não aguentei. Claro, tinha que ser por causa dela. Até apanhar, ele apanhou defendendo a menina. E onde estava a Bruna quando você estava brigando por causa dela? Perguntei, colocando o gelo no olho dele. Ela estava em casa. A gente tinha brigado antes. Brigado? Brigado por quê? Por causa de você. Senti o coração acelerar. Como assim por causa de mim? Ela disse que você está inventando fofoca sobre ela para a família. Fofoca? Que fofoca? Eu mal falava com alguém da família além da Célia. Que tipo de fofoca, Marcelo? Que você anda dizendo que ela me proíbe de te ver, que ela é interesseira, essas coisas. Interesseira eu nunca chamei, mas agora que ele falou, a carapuça serviu. Filho, eu não ando falando nada de ninguém. Mal saio de casa ultimamente. Então, por que a tia Célia ligou para ela perguntando se vocês tinham brigado? Ah, então era isso. A Célia tinha ligado para a Bruna. Provavelmente preocupada comigo, querendo entender a situação. E a menina tinha transformado aquilo em fofoca da sogra. Marcelo, a Célia é minha irmã. É natural que ela se preocupe quando vê que eu estou mal. Mas por que você contou para ela que a Bruna me proíbe de te ver? Eu não contei isso. Contou sim, mãe. A Célia falou exatamente isso para ela. Respirei fundo. Estava na hora de falar a verdade, sem filtro, sem tentar proteger os sentimentos de ninguém. Marcelo, senta aqui. Puxei ele mais para perto. Vou te contar exatamente o que eu falei para sua tia. Ele me olhou com aqueles olhos verdes, esperando. Eu disse que desde que você começou a namorar a Bruna, nossa relação mudou. Que você parou de me ligar todo dia, parou de vir aqui aos domingos, parou de me incluir na sua vida. E que isso culminou com você esconder o próprio noivado de mim. Mãe, deixa eu terminar. Minha voz saiu firme. Eu disse que sinto que perdi meu filho para uma mulher que, pelos motivos que ela quiser, não me quer por perto. E que estou tentando aceitar essa nova realidade, mesmo doendo muito. Ele ficou quieto, processando. Isso é diferente de falar que ela me proíbe de te ver. É, filho. Mas o resultado é o mesmo, não é? Você para de me procurar do mesmo jeito. Parou para pensar. E outra coisa, Marcelo. Se eu falar isso é fofoca quando ela inventa que eu falei mal da família dela, não é? Ela não inventou, mãe. Ela realmente acredita nisso. Baseada em quê? Em... Ele não conseguiu terminar a frase. Em nada, filho. Baseada em nada. Porque nunca aconteceu. Levantei, fui até a estante e peguei uma foto nossa de quando ele se formou na faculdade. Nós dois abraçados, sorrindo. Você lembra desse dia? Lembro. Lembra o que você me falou? Que você era a melhor mãe do mundo, que tinha sacrificado tudo por mim. E você acredita que uma pessoa que sacrificou tudo pelo filho ia querer destruir a felicidade dele falando mal da namorada? Ele baixou a cabeça. Não. Então me explica por que você acreditou nela e não em mim. A pergunta ficou no ar de novo. Aquela mesma pergunta que ele não conseguia responder da primeira vez.
Por que é mais fácil, mãe? A resposta saiu baixinho, quase um sussurro. É mais fácil acreditar que você está sendo dramática do que aceitar que eu posso ter escolhido uma pessoa ruim. Finalmente. A verdade nua e crua. E o que você acha agora, filho? Agora eu não sei mais de nada. Ele passou a mão no cabelo, nervoso. A Bruna fica o tempo todo falando de você. Sempre tem alguma coisa. Que você olhou estranho. Que você fez uma pergunta estranha. Que você não gostou do vestido dela. E você nunca achou isso estranho? Achei sim, mas pensei que fosse coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça, Marcelo. Pessoa que gosta da gente não fica procurando defeito em tudo que a gente faz. Ele ficou quieto por um longo tempo. Só o barulho da televisão ao fundo e o trânsito lá embaixo. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você acha que eu devo terminar com ela? A pergunta que toda mãe em situação parecida morre de vontade de ouvir, mas que quando vem, a gente não sabe responder. Porque se falar sim e der errado, a culpa vai ser nossa para sempre. Se falar não e ele continuar infeliz, a culpa também vai ser nossa. Filho, eu não posso tomar essa decisão por você. Mas o que você faria no meu lugar? Eu perguntaria para mim mesma. Essa pessoa me faz ser uma versão melhor de quem eu sou ou uma versão pior? Ele pensou. Pior, mãe. Muito pior. Então você já tem a sua resposta. Mas e se eu estiver errado? E se você estiver sendo ciúme de sogra mesmo? Marcelo, olha pra mim. Ele olhou. Em 32 anos, quantas vezes eu menti pra você? Nunca. Quantas vezes eu quis seu mal? Nunca. Então por que eu ia começar agora? Ele desabou a chorar. Daquele jeito que homem adulto chora quando finalmente aceita que está perdido. Me abraçou forte como fazia quando era pequeno e tinha pesadelo. Desculpa, mãe. Desculpa por tudo. Não precisa pedir desculpa, meu amor. Você não sabia. Sabia sim. No fundo eu sabia. Só não queria aceitar. Ficamos ali, abraçados no sofá. Ele chorando e eu fazendo carinho no cabelo dele. Meu menino tinha voltado. Mãe, a senhora acha que não é tarde demais para consertar as coisas? Nunca é tarde, filho. Nunca. E se a Bruna não gostar das mudanças? Aí você vai ter que escolher. Ficar com quem te ama do jeito que você é ou com quem quer te transformar no que ela quer. 3 meses depois, o Marcelo terminou o noivado. Não foi fácil, não foi bonito, mas foi necessário. A Bruna fez exatamente o que eu imaginava que faria. Disse que eu tinha virado ele contra ela, que eu era uma sogra possessiva, que tinha destruído a felicidade deles. Algumas pessoas da família acreditaram, outras não. Mas sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que às vezes a gente precisa ser vista como vilã para proteger quem a gente ama. Que mãe que não incomoda é mãe que não está prestando atenção. E que filho que presta é filho que volta. O Marcelo está namorando uma menina nova agora. A Fernanda. Moça simples, enfermeira, que fez questão de me conhecer na 2ª semana de namoro. Dona Regina, posso te chamar de tia? Ela perguntou no primeiro almoço. Pode, minha filha. Pode sim. E assim, depois de quase perder meu filho para quem não merecia, descobri que o amor de mãe é mais forte que qualquer manipulação. Só demora um pouquinho às vezes para o filho perceber.